pariu. Então, vamos lá. Na última aula, a gente terminou o tema de hidrocarbonetos, né? A gente terminou de ver a parte de hidrocarbonetos cíclicos. A gente viu todos os hidrocarbonetos que eram abertos, a gente viu alcanos, a gente viu alcenos, a gente viu alcinos, a gente viu como eles são ramificados, e a gente começou a ver hidrocarbonetos que são cíclicos, mas eles podem ser cíclicos normais ou cíclicos aromáticos, né? A gente viu isso aqui. A gente começou a última aula falando sobre Ciesta, que eu falei para você, sobre os cíclicanos, que eles são muito mais estáveis que os outros, né? Eu falei que tem dois motivos, tem um motivo geométrico, tem um motivo 3D, então não vou voltar nisso, né? Mas é interessante vocês saberem. Só fica interessante mesmo. A gente também falou um pouquinho de ciclinos, nada fora do normal. Um tem negações duplas, outro tem negações triplas, né? São ciclanos, só que tem essas idiosincrasias, e a gente coloca sempre a preferência na insaturação, né? Então, aqui tem uma ramificação em insaturação, a gente não numera a insaturação, porque a gente fala que é o número 1, né? Aquela regrinha de qualquer carbono é a ponta, então a gente fala que esse carbono seria o número 1, então a gente vai numerando, a gente do horário ou anti-horário, e chega na ramificação, e aí esse a gente numera, desculpa, a gente fala que é o 3-metil ciclo penteno, ok? Essa é a diferença. Se fosse um hidrocarboneto aberto, a gente teria que falar, por exemplo, 3-metil-but-1-eno, né? A gente teria que falar onde está essa ligação dupla, mas como é um cíclico, a gente não fala porque fica redundante, ok? Falou disso, a gente começou a falar sobre hidrocarbonetos aromáticos, a gente terminou, na verdade, de falar sobre aromáticos, né? Aromáticos tem vários nomes aromáticos, anéis aromáticos, anéis benzênicos, benzeno, tem vários nomes, a gente usa bastante benzeno, né? O nome é bem interessante, é o nome mais resumido que tem, então a gente usa. E é muito fácil de falar, a gente falou que eles têm ressonância, né? Você vê de ressonância que os elétrons ficam sempre girando, que esses carbonos estão sob efeito de uma ligação meio simples, meio dupla, né? Que essas são justamente essa vamos dizer, peculiaridade que tem os anéis benzênicos, que eles são um anel, né, com 3 ligações duplas, só que essas ligações duplas são alternadas, né, e rola todo esse efeito que a gente pode ver também que vai ter várias implicações em reações orgânicas. A gente viu que eles podem ser também ramificados, a gente pode ver que tem ramificações nele, então a gente pode nomear, né, a gente fala que o anel é o benzeno, então o anel com o metil seria o metilbenzeno, ou tolueno, né, e aqui com várias ramificações, a gente segue aquela regrinha de sentido horário, anti-horário, começando sempre da mais simples, tá? A gente começa da ramificação mais simples, a gente viu 2 aulas atrás, e vai numerando as outras. Aqui a gente vê uma parte muito importante, que é o orto, meta e para. Então, orto de orelha, M de mão e P de pé, né, para de pé. Então, cada um é a proximidade com o nosso grupo de referência. Isso só funciona quando temos 2 grupos substituintes. Então, quando a gente tem um, que a gente vai ter uma posição relativa com o outro. A gente fez né, o caso mais simples, que são 2 metis. Então, 2 metis em orto, 2 metis em meta e 2 metis em para. A gente sabe que eles são chilenos, são 6 tipos de chileno, é o orto chileno, meta chileno e o para chileno. Tudo isso a gente viu na última aula, né? E a gente viu também que tem essas ramificações que podem ter anéis aromáticos, que são os grupamentos aril. A gente falou sobre aril, falou sobre assim um pouquinho, vai explicar o que é. E eles podem ser o fenol, né, o fenil, o benzil e o toluil. O ortotoluil, no caso. Pode falar, Leandro. Foi você que falou? Eu acho que eu ouvi alguém com microfone, acho que me confundi. Não, acho que eu ouvi um microfone. E, finalmente, o último slide, que foi alguns exemplos bem estranhos, né, que a gente viu, que podem ter substituintes que são fenis, nesse caso. A gente tem o trifenilmetano e o difeniletano. Ok? 2 difeniletano, né? Tem que falar um de tão, porque podiam ser os 2 fenis no carbono só, podiam ser um difeniletano, por exemplo. Esse, no caso, é o 2 difeniletano. Então, e, finalmente, a gente falou sobre compostos que têm vários anéis aromáticos, né? Então, os mais simples, que são com 2 ou com 3, a gente tem nomes específicos, que é o naftaleno, que vocês têm que saber, e o antraceno, que não precisa muito, só para aproximar de curiosidade. Porque o antraceno, ele pode ter outros nomes, dependendo de onde tiver esse anel aromático. Pode estar aqui em cima, pode estar do outro lado, né? Pode estar em vários lugares diferentes, e pode ter nomes diferentes. Então, naftaleno é o mais simples. Vocês têm que saber, depois do benzeno. Benzeno é naftaleno. Né? E, com isso, a gente acabou a aula sobre aromáticos, ok? Alguma dúvida sobre esse conteúdo de aromáticos que a gente viu? Acho que não. Então, a gente vai entrar na aula de hoje. A aula de hoje é bem tranquila. Ela só fala de petróleo e reações de combustão. Eu vi que gerou um pouco de dúvida no ano passado e também estava no conteúdo da apostila, então resolvi dar uma chance para essa aula.
É uma aula tranquila. Eu vou falar que, se sobrar tempo, a gente pode fazer até uns exercícios juntos para ver como que a gente está. Vocês podem discutir um pouco a lista aqui de exercícios que eu passei também. Enfim, a aula é sobre petróleos e reações de combustão. O que a gente vai ver, a gente viu tudo sobre hidrocarbonetos. Vocês sabem ver um hidrocarboneto e nomear ele. Mas como que a gente tem um hidrocarboneto na natureza? Como que a gente pode fazer com o hidrocarboneto, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui nessa aula, que de onde vem o hidrocarboneto é do petróleo, como a maioria dos compostos orgânicos, a maioria vem do petróleo, né? Que a gente tira, que a gente consegue purificar o petróleo. Uma coisa importante é que muita gente acha que petróleo é gasolina, né? Muita gente confunde petróleo com gasolina. São coisas que um vem do outro, só que não são coisas idênticas, ok? Vocês podem ver o petróleo aí na foto. Um segundo que eu tô pegando o mouse. Esqueci de conectar. Aí na foto, vocês podem ver que até o petróleo dá para ver que ele é meio viscoso, né? Bem mais viscoso do que a gasolina que a gente vê. Isso é porque no petróleo tem muitos compostos que não são gasolina. O petróleo é uma coisa bem impura, como a gente fala. Então a gente precisa de um processo para purificar e chegar na gasolina, no diesel, em todos os compostos que vêm do petróleo. A gente vai ver como que é essa purificação que a gente faz. A gente tem uma coluna de fracionamento, ok? Então, a gente fala que o petróleo bruto, aquele que a gente extrai, né, do pré-sal, ou aqueles dos Estados Unidos que eles fazem no Texas, aquele negócio que ficam pegando petróleo, é o petróleo que a gente chama de petróleo bruto. E mistura vários hidrocarbonetos de tamanhos diferentes. Então, tem hidrocarbonetos desde o tamanho 1, né, desde de um metano, até o tamanho, sei lá, C20, H42, tem uns hidrocarbonetos gigantes. Então, o petróleo, acho que vocês viram com pita, o conceito de mistura, é uma mistura de vários desses compostos, ok? Então, é só um exemplo. Então, a gente tem que separar, porque cada um vai ter um uso diferente, entendeu? Por exemplo, isso aqui pode ser usado como combustível, isso aqui pode ser usado como asfalto, então, cada um tem um uso diferente, a gente não precisa separar. O petróleo em si, bruto, tem muito pouco uso se a gente não refinar ele. Tudo bem? É muito melhor refinar. Mas como a gente faz esse refinamento, é uma coisa que acho que vocês não tiveram ainda, né, nas outras matérias, mas aqui é mais simples. É uma destilação fracionada. Tudo bem? Então, tem muita gente que vocês tiveram já? Tranquilo. Então, melhor ainda. Tem muita gente que estuda destilação fracionada só no petróleo, que é uma coisa muito importante, né? Uma coisa que gera muito dinheiro no mundo. Porque vocês vão ver que gasolina, por exemplo, putz, quantos carros tem no mundo? Então, petróleo é super, super importante. É uma indústria que gera bastante dinheiro. Então, eles estudam todas as coisinhas pequenininhas do petróleo, tipo, putz, qual o tamanho desse negocinho aqui, qual o tamanho da bolha, tudo isso tem que ser estudado, né? Aqui, com certeza, é mais simples, mas a gente vai ver mais ou menos o que está acontecendo. A gente pega aquele petróleo bruto, né, que a gente extraiu da terra, a gente extraiu daqueles extratores de petróleo dos Estados Unidos, a gente pega ele por um tubo, né, a gente coloca no tubo e coloca na destiladora, né, numa coisa que vai fazer o fracionamento do petróleo. O que vai acontecer? A gente vai esquentar essa coisa, ela vai estar sempre aquecida, vai estar muito quente, você vai ver que aqui tem 500 graus Celsius, e à medida que a gente sobe, isso que a gente chama de pratos. Isso aqui são os pratos, tá bom? À medida que a gente sobe nos pratos, a gente vai ver que a temperatura vai diminuindo. Ou seja, tem uma coisa muito importante na química orgânica, que é... Na química no geral, mas na química orgânica é melhor, que quanto mais átomos de carbono que a gente tem na molécula, maior o ponto de ebulição dela. Porque vai ter vários átomos de carbono, então, quanto maior é essa cadeia, mais difícil vai ser de a gente transformar em gás. Tudo bem? Então, a gente vai ter que... Essas várias diferenças de temperatura são para transformar diferentes moléculas em gás. Vamos pensar junto. Aqui embaixo, eu tenho um petróleo todo líquido. Aí ele vai ser colocado numa temperatura muito alta. Ou seja, nessa temperatura muito alta, vai ter muitas coisas que vão virar gás. Né? O petróleo é uma mistura. Muitos dos componentes do petróleo vão virar gás, né? Vão ebulir. Mas alguns que são muito, muito pesados, e são tem muito, como eu posso dizer, muito carbono, né? Mais de 20 carbonos, eles mesmo com uma temperatura elevadíssima de 500 graus Celsius, eles não vão virar gás. Ou seja, eu vou colocar o petróleo na temperatura muito alta e vai ter uma coisa que vai aqui no fundo de líquido. E esse líquido é um resíduo sólido, né, que a gente usa para fazer, por exemplo, parafina, cera, essa coisa de vela, asfalto, como eu tinha falado. Então, é uma coisa tão pesada que nem a 500 graus Celsius a gente consegue fazer virar gás. Então, ela já passa pelo primeiro filtro da destilação fracionada. E é justamente como dizer, isso que vai fazer nos pratos seguintes também.
Então, você vê que a diferença desses pratos aqui é de 500 e 400 graus Celsius. Então, existe alguma molécula, né, nesse meio de temperatura, que ela é gás a 500, mas a 400, por exemplo, ela é um líquido. Então, ela é recolhida aqui por esse tubo, entendeu? Por esse tubo aqui, desculpa, de baixo. Que vai ser os óleos lubrificantes, que são acima de 17 carbonos. Então, quanto mais leve é a molécula, quanto menos carbonos tem a molécula, mais em cima ela vai ser recolhida, tudo bem? Porque mais fácil é dela virar gás. Então, eu vou diminuindo a temperatura, então a gente vai separando, né? Tipo, aqui vai ter bem menos coisas do que aqui embaixo, porque várias já viraram líquido, entenderam? Várias têm um ponto de ebulição acima de 200 graus Celsius. Ok? Esse aqui não é muito fácil, não. Estou tentando explicar para vocês, mas é uma coisa que é bem complicada, como eu falei, tem muito estudo sobre isso. Então, quanto mais em cima, mais as moléculas vão... Tipo assim... Vamos. Pode falar. Oi? Bom dia. Bom dia. Então, não, é porque... Qual que é o mais difícil? O mais difícil é o de baixo, né? Para conseguir fazer a temperatura de ebulição, né? Não, o mais difícil é o de cima, não é? Para conseguir fazer a temperatura. Não tem mais difícil e mais fácil, é tudo relativo. Tipo, para quebrar, por exemplo, se você quebrou aqui, a primeira aqui de cima, com uma temperatura muito alta, vai ser difícil. Não sei. Ó, as temperaturas mais altas são embaixo. Então, as que são mais difíceis de a gente fazer virar gás são as de baixo. Ok? Tanto que essa daqui, com mais de 20 carbonos, a gente nem faz virar gás, porque tem uma temperatura muito elevada. Entendeu? Então, ela já entra na coluna e vira líquido. Tipo, ela nem passa pelo gás. Tudo bem? Mas é ao mesmo tempo ou são em tempos diferentes? Porque se for em tempo diferente, significa que aquelas que estão lá para cima vai demorar muito mais para conseguir virar aquelas de cima do que essas de baixo. Eu entendi a pergunta, mas acho que eu vou explicar um pouquinho de novo aqui desde o começo. O petróleo, a gente falou que tudo isso aqui está no petróleo. É uma mistura de tudo. Então, tudo entra ao mesmo tempo. O que eu preciso fazer? Eu preciso separar. Eu vou separar em tamanhos de cadeia de carbono, porque tem usos diferentes. Então, tudo entra ao mesmo tempo, e quando entra na coluna, né, vai estar 500 graus Celsius. Ou seja, tudo que tem uma temperatura de ebulição maior do que 500 graus Celsius não vai virar gás. E vai ser recolhido aqui no fundo. Ok? Eu tinha uma mistura com, sei lá, 20 componentes. 5 desses componentes não viraram gás e foram recolhidos aqui no fundo. Que tem mais de 20 carbonos. Ok? Seria o alcano com 20 carbonos, o alcano com 22 carbonos, né? Vários desses componentes estão recolhidos aqui no fundo. Ok? É a primeira etapa da separação. Então, eu vou ter duas coisas separadas. Eu vou ter o produto de fundo, né? Que são mais de 20 carbonos. E o que está de gás, que está subindo, né? O gás sobe. Que vai ter menos de 20 carbonos, né? São dois grupos. Ok? Tudo bem até aqui? Com o que é aquecido? É um trocador de calor. Aqui, sei lá, pode passar água quente. Água quente não, né? Mas água. Isso é mais para, se você quiser saber muito mais, engenharia química, a gente estuda bastante isso. Mas, né, a gente pode aquecer com um vapor de água, por exemplo. Bem aquecido. Que é um ótimo trocador de calor. Mas com carvão, o carvão é que, geralmente, a gente faz... Né, nessa temperatura eu já não sei, aqui eu já não sei específico. Mas, por exemplo, muita gente, ele aquece a água até virar vapor e aquece o vapor, e o vapor tem uns tubos aqui em volta que ele vai esquentando essa coisa aqui por contato. Ok? A gente não esquenta necessariamente com carvão a coluna em si. Pode ser que seja, não sei. Mas a gente pode esquentar a água que esquenta a coluna. Ou você pode usar, provavelmente as pessoas na indústria de combustível usam o próprio combustível para aquecer a água, para aquecer a coluna. Pode ser o próprio. O combustível varia, Dan, não sei direito, mas provavelmente eles usam o próprio combustível que eles fazem, que acho que deve ser mais fácil colocar uma corrente de retorno aqui, eles usam o próprio combustível para aquecer. Pode falar, Leandro. Tem aqui no de baixo. Não, acho que eu entendi, sim. É porque é tudo ao mesmo tempo, né? O que eu tava Isso. Vocês, tá. Isso. Porque... Tem que ter uma mistura de tudo, tem que separar tudo. Tá, faz sentido. Acho que teve mais uma pergunta no chat. Temos
alguma influência da pressão no processo, com certeza. Eu não sei, né, justamente qual a temperatura, qual pressão que esse vai estar, mas quanto maior a pressão, eu vou precisar de temperaturas maiores para formar o gás, né? Então, tem sempre a dependência de temperatura e pressão. Então, se eu falar, putz, eu não quero uma temperatura tão alta na minha coluna, né? Não quero. Vocês viram a parte de gases com o professor Ian. Então, você fala, putz, 500 graus eu não consigo chegar nessa temperatura. Eu passo água, eu não consigo chegar em 500 graus. Então, o que eu faço? Em vez de colocar 1 atm, eu coloco meio atm, entendeu? Aí, essa temperatura aqui vai ser bem menor, para eu conseguir fazer com que eles façam gás. Então, pressão e temperatura estão muito interligados, sim, sem ter isso na mente, porque aqui a gente está tratando de gases, então, justamente, vocês aprenderam com IA. Tudo que vocês aprenderam com IA pode aplicar aqui. Mas, enfim, vou continuar aqui essa análise passo a passo que eu estava fazendo com o Leandro. Então, na primeira parte, então, tudo que tem menos de 20 carbonos vai começar a subir na coluna, e o que tem mais de 20 carbonos vai descer, ok? Vai descer e vai ser coletado aqui no fundo, ok? Mas tudo que tem menos carbonos, eu quero separar ainda mais isso aqui, porque tem vários usos diferentes. O que tem mais de 20 carbonos é um produto pesado, não tem tanta importância na indústria. Mas o daqui tem vários produtos diferentes que eu quero separar eles. Você pode ver aqui que tem várias aplicações muito diferentes. Então, o que eu faço? Eu faço mais pratos com temperaturas diferentes. Então, no segundo prato, vai entrar toda essa mistura aqui, vai estar a 400 graus Celsius. Nessa temperatura, tudo de mais de 17 vai virar líquido. Então, eu vou ter aqui duas frações. Então, mais de 17 carbonos vira líquido e vira gás, o que tem menos, continua gás, né, de 17 carbonos. E assim sucessivamente. Então, na de cima, né, que está a 300 graus Celsius, tudo que tem de 15 a 25 carbonos vai virar líquido. E o que não for isso, continua subindo. Até chegar no finalzinho, que a gente só tem nas cadeias menorzinhas de 1 a 4 carbonos. Deixa eu ver o chat. Não, você levantou a mão, pode falar. Ô, Beno, então significa que... Como é que chama a tendência para virar gás? É evaporização? Não é? Como é que chama? Tem um nome específico. Ela vai, então, de baixo para cima? Isso, as coisas mais pesadas viram gás mais dificilmente. Aquele negócio que eu falei, o ponto de ebulição é maior quanto maior a cadeia carbônica. Tá bem? Então, uma cadeia carbônica que tem 100 carbonos, esse negócio aqui vai ser difícil transformar em gás, viu? Mas uma cadeia com 1 carbono, a gente vê que, mano, sei lá, 50 graus Celsius, acho que até menos, vira gás. Então, quanto mais carbonos, mais difícil é transformar em gás. Ok? Eu acho que esse é o princípio da destilação fracionada. Vocês viram, né, com algum professor, só que esses não viram para a indústria de petróleo. Deixa eu apagar o cassete ainda, que está bem bagunçado. Então, a gente sabe como que funciona, como que cada parte é separada, mas qual que é o uso de cada parte? Alguns vocês perguntam isso. Vocês podem ver que o mais de 20, geralmente eles falam que é asfalto, piche, é o resto, assim. A gente não está muito interessado no mais de 20, é tipo o resto da nossa destilação. Mas, acima de 17, e tem que ter estruturas cíclicas, eles vão separar aqui acima de 17 e depois vão ter que fazer outra separação para só ter estruturas cíclicas, a gente não vai ver isso agora, mas separação é bem complicadinho. Eles vão usar para óleos lubrificantes. Então, vocês veem que tem óleos lubrificantes que são mais baratos, óleos lubrificantes que são mais caros, é para saber o quão bem é essa separação, entendeu? Então, algumas separações, elas custam muito caro para fazer, por isso que os óleos lubrificantes, alguns são muito caros, entendeu? E a gente vai subindo, né, menos carbonos, de 15 a 25, né, aqui vai sobrar um pouquinho de baixo. A gente vai ter o óleo diesel que a gente usa em caminhão, né, um combustível bem pesado, né, de 12 a 18, combustível de avião, que usam bastante, combustível que tem que durar bastante, né, para o avião, tem que ser melhor. A gasolina, que a gente usa, né, que geralmente 8 carbonos que a gente fala, né, o isoctano, é para os carros, basicamente, e o gás natural, o gás de cozinha, aqui em cima, que é justamente a fração que é interessante, que a fração de baixo vai sair como líquido e a de cima, a 70 graus Celsius, ela continua sendo gás. Então, ela vai sair como gás aqui por cima da coluna. Então, sai uma parte de baixo como líquido e uma parte de cima como gás.
Aí depois a gente resfria ela com água, tudo mais, e a gente coleta ela, ok? Então essa parte aqui de cima, ela vem como gás mesmo. Pode ver que são justamente os gases de cozinha, que são gases à temperatura ambiente. Aqui como metano, tudo mais. Metano, etano, propano e butano são gases à temperatura ambiente, tudo bem? É legal saber isso. Ok? Então, essa é a parte de fracionamento. É um slide só, mas tem bastante informação nesse slide. Não sei se ficou alguma dúvida em relação a isso. Uma coisa que eu nem gosto de cobrar, às vezes, também. Acho que não. Enfim, vamos avançar. Isso foi tudo sobre petróleo. O petróleo, então, a gente coleta o petróleo lá do pré-sal, tudo mais, uma mistura de muito de hidrocarbonetos, e a gente tem que separar o petróleo, e a gente usa essa coluna de destilação fracionada, né? A coluna de fracionamento, como chamam também, para separar frações do petróleo com quantidades de carbonos diferentes, né? Desde 20 até 1 carbono. Tudo bem? E tem justamente... eles fazem coisas diferentes com isso. Então, gás, gasolina, querosene, óleo diesel, são todos, têm funções diferentes, dependendo do número de carbonos. Ok? Vou passar para o próximo tema da aula, que é reações de combustão. Então, a gente viu o petróleo, o que a gente faz com o petróleo justamente de queima o petróleo. Então, até é legal a gente trazer esses dois... O petróleo não, né? A gasolina, por exemplo. É legal a gente trazer essas duas coisas na mesma aula, porque são muito interligadas. Então, a gente viu na primeira aula do curso, né, a aula introdutória, que a gente viu até o processo de queima, né, a gente queimava o carvão, e é basicamente isso, a reação de combustão na química orgânica, a gente vai falar que é semelhante à queima. Então, quando você fala, eu estou queimando papel, não, você está colocando papel em combustão, né? É só um nome bonito falar, a combustão, reação de combustão. E é exatamente isso, é conhecido como processo de reação de combustão, e é simplificado como reação com oxigênio. Então, todo o processo de combustão, a gente vai falar que, putz, o papel está queimando, então está em combustão, ou seja, eu estou reagindo o papel com o oxigênio do ar, ok? Então, o comburi é reagir com oxigênio. Por isso que quando a gente tira o oxigênio do fogo, ele para de queimar. Por isso que eu não consigo colocar fogo no espaço, por exemplo, porque lá não tem oxigênio do ar para ele queimar, ok? É bem interessante isso. Para eu ter combustão, eu preciso ter oxigênio. Justamente são sinônimos. Então, sem oxigênio, a gente não tem combustão. E na química, vocês vão entender que podem ter combustões completas ou incompletas. A gente vai ver nos slides seguintes. Mas, justamente na primeira aula do curso de introdução, a gente viu essa reação, que é uma reação de combustão. Então, eu estou pegando carbono, reagindo com ar, né, com oxigênio, e gerando CO2. Ok? É a reação de combustão mais simples que tem. Tudo bem? Acho que bem tranquilo. Agora a gente vai ver os tipos de reação de combustão. Temos a reação de combustão completa. O que é completa? Quando a gente tem a formação dos compostos gás carbônico e água. E ela só acontece quando tem muito oxigênio, porque muito oxigênio é consumido nessa reação. Ou seja, vai ser o maior consumo de oxigênio possível. A gente vai ter essa molécula, por exemplo, eu peguei aqui o etano, e eu estou reagindo com oxigênio. Isso aqui é só o número estequiométrico, eu vou falar um pouquinho mais tarde, mas vocês vão ver isso ainda, eu acho, nesse ano. E vai gerar gás carbônico e água, ok? Então, a combustão completa vai ser sempre, sempre, sempre assim. Eu vou ter um hidrocarboneto, eu vou ter qualquer composto carbônico, mas a gente vai ver nessa aula de hidrocarboneto, a gente vai reagir com oxigênio e vai gerar gás carbônico e água. As proporções vêm lá de Proust, lembra lá na primeira aula de Proust? A gente tem proporções constantes. E o que são essas proporções? Vocês vão ver muito com o PITA, é bem importante, cai bastante vestibular. Essa parte de balançamento de reação, estequiometria, tudo mais, vocês vão ver aqui daqui umas 3 aulas começam a ver, que basicamente você tem que saber qual que é a proporção entre os dados da reação. Mas eu vou falar um pouquinho por cima aqui. Aqui a gente tem 2 carbonos, a gente vai ter que ter 2 carbonos aqui também, nos produtos, ok? Aqui tem 6 hidrogênios, então a gente tem 3 vezes 2 hidrogênios, também 6 hidrogênios. Esse que é o balançamento de reação. E podem ser números quebrados também. Aqui, por exemplo, é 3,5 O2, né? Isso, não se importem muito com isso, vocês não vão precisar disso no momento, né? Algumas questões vão cobrar isso aqui agora, vocês não têm esse conhecimento, porque vocês não tiveram as aulas do PITA ainda sobre isso. Ok? Então, essa é uma reação de combustão completa. Reação de combustão completa, eu tenho uma molécula orgânica, eu reajo com oxigênio e formo CO2 e água. Qualquer molécula orgânica, fala... A molécula sofreu uma combustão completa. Então, reagiu com oxigênio e gerou CO2 e água, gás carbônico e água, sempre. Balanceamento é bem importante na química. Ainda bem que você sabe. Pode falar, Fernanda, vocês vão com a mão depois do Leandro.
O Leo acho que levantou primeiro. Então, pode ser o Leandro primeiro. Pode falar, Fê, pode falar. Ô, Breno, o hidrocarboneto vai ser sempre C2H6 ou pode variar? Pode variar, pode ser qualquer hidrocarboneto. Se eu não me engano, pode ser qualquer molécula da química orgânica, só que tem algumas exceções, né? Eu não quis trazer. Mas se ele falar, tipo, uma molécula sobre combustão completa, vai ser CO2 e água. Tá bom, obrigada. Treino, como é que a gente sabe que algo é completo e vai ser uma reação, uma combustão completa e uma reação incompleta? Porque, por exemplo, ontem a gente teve aula do Ian, né, e ele falou sobre a entalpia de combustão, e aí faz muito sentido o que você falou, você falou que ele precisa ter o máximo de consumo de oxigênio possível, porque conforme ele vai perdendo, ele vai ficando incompleto e vai perdendo oxigênio. Mas até onde a gente sabe que o oxigênio é completo e incompleto? Cara, eu vou te falar que tem o meio termo, porque a gente nunca vai ter combustão só completa e nem só combustão incompleta. A gente vai ter as duas acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Então, se a gente queimar, por exemplo, a lenha da lareira, você vai ver formando cinza, que é de combustão incompleta, você vai ver formando gás carbônico, você vai ver formando monóxido de carbônico. Então, a gente nunca tem ou uma ou a outra na vida real. Nos exercícios ele vai te falar, tá bom? Ele vai te falar essa é combustão completa ou essa é incompleta. Beleza. Mas na vida real é uma mistura das duas. Porque, assim, tipo, eu fiquei desesperado. Falei, cacete, como é que eu vou conseguir entender que o negócio tá perdendo? Isso é complicado. Mas ele pode te falar indiretamente. A gente pode falar, eu tenho uma combustão que gera só CO2 e água. Então, você sabe que é completa, entendeu? Ele pode te dar não uma pegadinha, mas tipo, ele pode te induzir a pensar que é completa. Tipo, se forma só CO2 e água, então é completa. Então, eu vou usar a entalpia de combustão completa, entendeu? Você tem que ter essas sacadas. Então, uma boa pergunta, Dan. Você pode ver que aqui é gasoso, né? A gente não forma água líquida, a gente forma água como gás, a gente forma vapor de água, tá bom? A gente não forma água líquida, porque a combustão acontece em temperaturas elevadíssimas. Então, a água não vai sair líquida, vai sair acima de graus Celsius, vai sair como vapor de água. Você vê que aquelas indústrias que soltam, mano, você vê, caraca, tá soltando um monte de gás no ambiente, e é tudo um gás branco, aquilo é vapor de água, não é gás carbônico, geralmente. Então, você vê aquelas indústrias soltando um monte de gás pensa que é tóxico, você fecha o nariz, aquilo, muito provavelmente é vapor de água se for um vapor branquinho. Então, não só tem medo. Ok? Muito dessas reações de combustão acontece formando água em estado gasoso. Ok, então temos aqui, né, eu coloquei um exemplo, coloquei vários exemplos aqui, com vários tamanhos de cadeia diferentes, eu coloquei todos aqui que são alcanos, mas podiam não ser, como eu falei, podem ser alcenos, podem ser alcinos, podem ser, álcoois, pode ser qualquer coisa. Se ele falar que a combustão é completa, vai formar CO2 e água, em estado gasoso, os dois. Ok? E acho que tá errado aqui. Se não me engano, esse composto aqui deve ser líquido a temperatura ambiente. Então aqui seria líquido, não gasoso. Mas esses dois aqui eu sei que é gasoso. Qual? Ok? Acho que esse aqui, C11H24, ele é bem pesado, né? Então ele deve ser líquido. Acho que eu só copiei e esqueci de mudar. Ok, mas só um detalhezinho eu posso consertar, mas que não faz muita diferença. Enfim, vocês podem ver que só o que vai mudar vai ser só as proporções, ok? Não vai mudar os compostos que estão reagindo e os compostos que estão formando. Sempre CO2 e água. Tudo bem? E as proporções vocês vão ver com o Pita como é que calcula. Não é muito o meu trabalho nessa aula. Então, combustão completa, CO2 e água, sempre. Já a combustão incompleta, ela acontece quando não há muito oxigênio. Então, eu coloquei um negócio para reagir, tem muito oxigênio, ele faz combustão completa. Ele vai consumir tanto oxigênio que vai ter uma hora que vai faltar oxigênio e ele vai começar a produzir de maneira incompleta, como o Leandro falou, cara. Você tem, sei lá, 10 mols de oxigênio, você tem 10 moléculas de oxigênio, melhor falar em molécula. E você está reagindo a cada, sei lá, segundo, você está reagindo 5 moléculas. Sei lá, você está reagindo 2 moléculas por segundo. Então vai chegar uma hora que vai faltar oxigênio. Vai começar a ter pouco oxigênio. E quando começar a ter pouco oxigênio, não tiver excesso de oxigênio, é legal falar isso, que quando ele quer falar de uma combustão completa, ele às vezes fala, tipo, eu estou fazendo combustão com excesso de oxigênio. Então, se eu estou com excesso de oxigênio, quer dizer que é completa. Porque tem muito oxigênio, então ele faz completo. Então, é uma pegadinha para você descobrir que é completa. Então, se ele fala excesso de oxigênio, quer dizer que é uma combustão completa. Se ele não fala, que está uma combustão, pode ser completa ou incompleta, vai depender do exercício. Ok? Então, quando não tem muito oxigênio, ele começa a fazer a combustão de maneira incompleta. E tem 2 vezes que pode seguir a incompleta. Ela pode formar monóxido de carbono ou pode formar, né, as cinzas, né, o carbono puro, carbono sólido. Ok? E vocês podem ver quanto no monóxido de carbono vai consumir menos oxigênio e para formar carbono puro vai consumir menos ainda oxigênio. Aqui, né, consumiu 3,5, aqui consumiu 2.
e o C3H8 para formar CO2 consumia 5. Então, você pode ver que aquele negócio lá, a combustão completa consome o máximo de oxigênio possível, a incompleta formando o monóxido de carbono consome um pouco menos, e a formando o carbono sólido consome o menos possível. Tudo bem? Acho que pode falar, Leandro. Acho que é a Milena agora. Não, pode falar. Acho que a minha vai ser um pouquinho do que ele falou agora. É bem bestinho, pode falar. Então, eu ia te perguntar qual que é o mais incompleto? O mais incompleto é o que tem menos oxigênio? Isso, o mais incompleto é o que consome menos oxigênio. Você pode ver que todas precisam de oxigênio, então para fazer uma combustão precisa de oxigênio. Só que tem uma que consome bem menos, que é a formando só o carbono. Então, né, é a situação limite. Quanto que eu precisaria de oxigênio para, sabe, fazer a combustão, o máximo de combustão, só consumindo menos de oxigênio. Então, é a incompleta formando carbono. Tá, obrigado. Okay. Agora pode falar, Milena. Então, é porque assim, quando eu fui estudar isso, eu fiquei muito confusa, porque quando você fala reação incompleta, combustão incompleta, dá a entender que para, né? Tipo, para de fazer a combustão quando acaba o oxigênio. Uhum. E aí, tipo, não para de fazer a combustão, né? Ela só usa menos oxigênio e aí não vai formar o carbono em forma de gás, né? Exato. Ela muda o mecanismo, né? Então a combustão completa vai ser sempre CO2 e água, mas falar, estava completa e virou incompleta. Então mudou o mecanismo, está formando outra coisa. Não quer dizer que parou a combustão, quer dizer que não tá do jeito perfeito, que seria completo, está do jeito, mano, um pouquinho mais, né? Tanto que o monóxido de carbono ele é tóxico, né? Então, toma cuidado com isso aí. Isso aqui que mata o pessoal que deixa. Né, que, por exemplo, que deixa o carro ligado na garagem, começa a morrer por causa do monóxido de carbono, ele se liga na nossa hemoglobina e não sai mais, então a gente não consegue mais respirar oxigênio. Né? Então, a combustão incompleta é tipo uma forma mais econômica, entre aspas, de usar o oxigênio, tanto que ele não vai gerar o que é possível, porque é o gás. Sim. Se eu tiver... Se a gente vai ver, acho que não vai dar de ver exercício, que é esse daqui, que é da FUVEST até, a gente vê tipo, como a gente vai fazer esse cálculo? A gente tem que considerar o pior caso possível, que é ser o caso que consome menos oxigênio possível. Aí a gente veria se restaria propano e tudo mais. A gente vai ver isso, acho que não vai determinar essa aula, né? Às vezes é um pouquinho longo, mas na próxima aula a gente vê isso, com certeza. Beleza, obrigada. De nada. Acho que alguém mais levantou a mão? Se sim, pode... Professor, sempre vai gerar água, independente de ser completa ou incompleta? Sim. É porque pensa que o hidrocarboneto, qualquer coisa, ele vai ter sempre hidrogênio, né? Os compostos de carbono vão ter sempre hidrogênios. Então, a gente tem que dar fim nesse hidrogênio, entre aspas, né? Então, a forma mais simples de dar fim nesse hidrogênio, para a química, né, que acontece na natureza, a molécula mais estável que vem desse hidrogênio vai ser a água. Então, por isso que a gente vai formar água. Se não tiver hidrogênio, por exemplo, nesse caso aqui, o mais simples possível, eu não vou formar água, porque eu não preciso, né, me livrar do hidrogênio. Mas aqui, né, em 99,999 das compostos orgânicos, vamos ter de hidrogênio que vão virar água. Ok? E o C que tinha lá, só o carbono, no outro slide, ele é a cinza? Ele é cinza, justamente, ele é a cinza. Né, que a coisa solidinha lá é basicamente só carbono, né? Entendi, obrigada. De nada. Então, é uma boa coisa. Se fala em formas cinzas, você sabe que é uma combustão incompleta que forma carbono, entendeu? É outra dica que ele pode dar. Formou cinzas, né? Ô, Breno, se a completa pode virar incompleta, a incompleta, se colocar em um ambiente com mais oxigênio, pode virar completa? Sim, perfeitamente. Né? Se a diferença das duas é a quantidade de oxigênio, se eu tirar oxigênio e colocar oxigênio, elas podem ficar transicionando entre si. Não tem muito problema. Deixa eu falar, Leandro. Breno, qual que é o do das cinzas? É o que vira o monóxido de carbono? Não, cinzas, pensa que cinzas são sólidas, né? Então, cinza é o que forma o composto sólido aqui. Ok. Tá, o outro ele vira o quê? Esse aqui vira monóxido de carbono, que é tóxico. Esse aqui é coisa tóxica. Tóxico, tá, beleza. Tóxico. Ok. Eu acho que, não sei se tem mais perguntas. Vou passar a próxima, acho que é só né? Eu passei um método mais tranquilo, só que na apostila de vocês tem esse resumo que é um pouco confuso, né? Vocês podem ver que tem x, y, x mais y sobre 2 e tudo mais. Eu vou tentar explicar para vocês não se confundirem na apostila depois que eu trouxe aqui. Ele está basicamente falando, se eu tenho x de carbono e 2y de hidrogênio, vê que não é 2x, é 2y. Então pode ser, por exemplo, C3H8. Então x é igual a 3
e y é igual a 4, né? Porque 2y é igual a 8. Então, y é igual a 4. Eles quiseram complicar a química orgânica. Eu também não gosto disso. Eles quiseram colocar a equação em química orgânica. Não entendi por quê. Mas eu estou tentando explicar para vocês que não ficarem confusos lendo a apostila. Então, ele fala que ele tem, por exemplo, C3H8, né? Com x igual a 3, y igual a 4. Então, ele vai reagir com, se for completa, 2x mais y sobre 2 oxigênios. Então, 2x seria 6 mais 4 sobre 2. Isso aqui é igual a 5, né? Vai reagir com 5 oxigênios. E vai virar XCO2, vai virar 3CO2 e Y águas. Então, 4H2O. Mas vocês podem ver que é justamente a reação que a gente tem aqui. Ok? Então, se vocês, putz, eu não quero balancear, não quero aprender como balancear, então, cara, sai dessa regrinha aqui da matemática. Eu não sou muito fã, mas tem um pessoal que gosta de matemática aí, deve ter. Então, se quiser, pode seguir isso daí. Ok? Não sei se vocês entenderam, tentei explicar para vocês que eu achei confuso e demorei um pouquinho para entender, então, eu acho legal. Se for incompleta, pode ser essas duas de baixo, né? Então, pode ser x mais y sobre 2. Então, 3 mais 4 sobre 2, que é igual a 7 sobre 2 oxigênios. Vai formar XCO, 3CO. Opa, fiz CO2 aqui. Só CO. Mais 4H2O. E também a reação que a gente tem aqui. Né? 1, 7 meios, 3 e 4. Então, vocês podem fazer desse jeito também, ok? Então, eles têm... É mania de deixar automático, sabe? Eles querem automatizar, sabe? Tipo, o estudante tem que saber fazer automaticamente isso. Não quer que o estudante, tipo, pense, putz, como é que seria? Vamos fazer o método de estequiometria. Não, eles querem um método automático. Eu não sou fã, mas eu queria explicar para vocês. Acho que daria confusão. Ali, XCO2 é o 3 ou o 6 que utiliza. O X é o que está aqui no... É o que está no carbono, ok? Então, o X é 3. Aqui eu coloquei 6 porque é 2x, tá vendo? Então, aqui é igual a 6, que é igual a 2 vezes 3. Mas aqui é X, então é 3. Ok? Nada. Acho que é isso. Não sei se tem perguntas. Essa parte da matemática é um pouquinho chata, mas eu achei legal passar. Eu coloquei aqui uma questão, acho que a gente pode ler essa aula, vou explicar o básico para vocês, se vocês podem fazer em casa, eu vou tirar na próxima aula resolvendo ela, então vai servir como resumo dessa aula, também achei legal. Então vamos ler juntinhos ela. Questão CUVET 2017, se não me engano. Então, né, uma questão em tese complicada, a parte matemática é aula de matemática agora. Então, né, tudo bem, né? Fazer o quê? Mas vamos lá falar sobre a essa questão. Eu vou explicar ela aqui. Se vocês quiserem tentar fazer, se quiserem também, na próxima aula eu vou fazer com vocês. Né? Vou fazer aqui a resolução. A gente tem, mesmas condições de pressão e temperatura, 50 litros de gás propano e 250 de ar, ok? Não, ele fala que está com ar, ok? Ele colocou no reator, então ele colocou aqui no reator, aqui o propano, aqui o oxigênio, o ar, ok? 50 litros. 250 litros. Ele quer saber que foi fornecida energia apenas iniciar a reação de combustão. Então, está em combustão, ok? Ele está em combustão. Ele está sofrendo a reação com oxigênio. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de calor. Então, parou a combustão. Então, exatamente, o que ensina que a reação havia se encerrado, porque combustão, podem ver que forma uma chama que libera muito calor. Uma reação muito exotérmica. Então, encerrou a reação. Então, ele quer fazer algumas observações em relação a isso. Ele fala, se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, viu que aqui eles falou, só combustão incompleta, restaria propano no reator. Então, a gente vai ter que usar essa parte que é incompleta. Eu sei que a gente tem 50 litros de propano e 250 de ar, só que ele fala aqui que o ar é 20% oxigênio só. Então, a gente tem 250 de ar, só que a gente tem que multiplicar por 0,2, né? Essa é uma pegadinha que ele faz. Não reage com oxigênio, reage com ar. Então, você vai descobrir quanto tem de ar no reator. Supondo que é oxigênio no reator, que vai fazer essa reação. Então, não é 250. Aí, reage 50 com alguma coisa e vai formar, né, os produtos. Você vai ver se vai sobrar isso daqui. É uma questão que é muito difícil para vocês agora. Vocês não têm... Por isso que eu queria fazer com vocês. Eu não quero que vocês se sentem mal quando não conseguem fazer, porque ela é difícil.
ela vai cobrar estequiometria, com um reagente limitante e tudo mais, né, um pouquinho, como posso dizer, escondido, mas ela cobra muito bem, ela mostra muito bem como que vocês podem cobrar essa parte de combustão. Ele fala aqui, ó, só combustão incompleta, considerando combustão completa, entendeu? Ele pega muito esse conteúdo, se você não souber nem estequiometria, se você souber estequiometria, mas não souber a química orgânica, você não consegue fazer muito bem. Mas se souber a química orgânica e não souber a estequiometria, também você não consegue fazer. Por isso é uma questão inteligente, né? Ela cobra várias partes da química numa parte só, ele cobra gases também. Então, ele fala que é provável que tenha se formado fuligem. Então, ele fala que é provável que tenha sido incompleto e que tenha formado carbono, aquele carbono sólido lá. Ok, aquele negócio, se formou fuligem, se formou cinza, então está formando carbono sólido. E ele fala aqui que seria necessário no mínimo 750 litros de ar, isso aqui a gente vai ter que resolver por estequiometria também. Então, em minha opinião, não tentem fazer sozinhos, né? Fica tipo, putz, vamos resolver na última aula, e na próxima aula eu trago para vocês isso aqui com o conteúdo, a gente faz juntinhos para entender como é que funciona. Porque tem conteúdos que eles não sabem ainda, infelizmente. Ok? Ô, Breno, pode falar. ele não vai formar fuligem, né? Porque ele vai ser uma combustão completa. Ou não? Não sei, aqui na última ele não fala que é completo. Entendi. Ele não fala que é completo. É por causa... Tá bom. Então, você vê, tipo, tem oxigênio o bastante para que a combustão seja completa? Se não tiver, provavelmente ele vai formar fluido, entendeu? É uma pergunta meio escondida. Se tem oxigênio bastante. Se não tiver, se não for o bastante 250 litros de ar, então ele vai formar fuligem. Acho que tem uma pergunta. Pode falar. Eu teria que, caso eu fosse fazer, eu teria que converter esses litros em mols? Não precisa. Ok? Pode fazer só com litros de ar. Isso, a proporção é a mesma. Ok? Que está na CMTP e tudo mais. Aqui, condições de pressão e temperatura, nas mesmas condições. Então, aquela parte chata de gases que vocês viram com o IAN, vocês não precisam colocar nessa outra questão. Você fala assim, putz, um tá a 2 atm, o outro tá a 5 atm, aí você, putz, que cara chato, né? Vou ter que fazer gases essa questão. Mas ainda não precisa. Ok? Acho que não tem mais nenhuma pergunta, vou terminar a gravação. Estou um pouquinho atrasado,